Aqui, então, a aula de hoje, mesmo o conteúdo de hoje, vou voltar aqui, que é funções e portas lógicas. Essa aula de hoje é bem tranquila, tá? Mas é uma aula importante, porque ela vai ter o fundamento, a base para o que a gente vai usar durante todo o semestre. Então, até a aula anterior a gente viu representações, conversões, como é que a gente faz para usar os números, e a gente vai dar uma pausa nisso, porque a gente vai voltar nesse assunto um pouco mais para frente, quando a gente estiver no módulo 2 da disciplina e a gente estiver falando um pouquinho sobre aritmética, tá, de números binários. Hoje a gente vai começar numa segunda linha que é importante, que é a representação de números binários para a gente poder manusear e trabalhar com eles em circuitos digitais, tá? A gente vai ver então primeiro componentes de circuitos digitais. A gente vai entender como é que os componentes são criados do zero, qual é a base da base deles. A gente vai ver funções nos circuitos digitais, como é que a gente trabalha com as funções, como é que a gente cria, monta os circuitos. E a gente vai ver o conceito de portas lógicas e representações. Essa aula aqui ela vai abrir mais duas frentes. Uma que a gente vai falar até até o final do módulo 1, e depois uma segunda frente que a gente vai usar mais a partir do segundo módulo em diante. Bom, a gente falou bastante aqui de um número binário, né? E para a gente trabalhar com números binários, que são os números com dígitos 0 e 1, teve um matemático que chama George Boole, né? E ele foi o criador do sistema que a gente chama de booleano, álgebra booleana. Tá? O nome foi dado em homenagem a ele. Ele desenvolveu toda uma teoria para a gente poder trabalhar com os números binários. E é isso que a gente vai começar a estudar hoje, tá bom? A gente vai ver um pouquinho disso daqui e um pouquinho depois no que diz respeito a como a gente trabalha com álgebra booleana dentro dos circuitos digitais. Ele definiu, a primeira coisa que ele definiu, uma variável booleana para ele, né? Nem existia ainda circuitos digitais naquela época, tá bom? Lembra que a gente viu lá que a válvula, o transistor, eles vieram muito depois da época que o George Boole viveu. Mas ele já desenvolveu a teoria matemática, todo o arcabouço necessário para a gente poder trabalhar com isso, né? E aí até uma coisa curiosa, porque a gente vê que nem sempre a teoria ela é útil no momento em que ela é desenvolvida. Às vezes fica uma teoria ali guardada e depois as pessoas recorrem a ela. Foi o que aconteceu aqui nesse caso, dessa matemática álgebra booleana. Então, a variável booleana pode assumir dois valores, 0 ou 1. E quando a gente fala em circuitos analógicos, muitas vezes é usado, os circuitos digitais também, é o nível de tensão baixo e alto, ou ligado e desligado, quando a gente fala de uma chave, né, aberto e fechado, ou falso e verdadeiro também. Então, quando a gente falar desses tipos de coisa, e os valores podem assumir essas alternativas, tudo se encaixa muito bem na teoria da matemática booleana, na álgebra booleana. E aí, o que Boole ele definiu? Que existem apenas três funções primitivas na álgebra booleana. Quando a gente aprendeu álgebra lá na escolinha, né, a gente aprendeu que as operações básicas da aritmética eram soma, subtração, né, essas duas. Se for ver bem, só com a soma, e se a gente considerar números inteiros, já é o suficiente. Se a gente considerar números naturais, é soma e subtração. Com base nessas duas operações, a gente já consegue fazer outras, criar as outras, né, que existem. Na álgebra booleana foram definidas três operações básicas. A função NOT. A função NOT ela é uma função de negação. Aliás, a definição de álgebra linear é mais alinhada com isso aqui do que eu estou falando para vocês na escolinha, tá? A álgebra linear também tem definição de operações básicas dentro de um espaço, né?
Mas eu não vou chegar nesse nível mais de álgebra linear aqui, não é necessário. A gente tem três funções primitivas, então, na álgebra booleana. A função not, o que acontece? A gente tem uma entrada na função not e uma saída. A saída vai ser o inverso da entrada, o oposto. Se a entrada é zero, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é zero. A gente tem a função end. End pode ter n entradas. A maioria dos exemplos que eu vou passar para vocês aqui nessa aula são de duas. E tem apenas uma saída. A saída é 1 se e somente se todas as entradas forem 1. Se tiver alguma entrada com valor zero, então a saída tem valor zero na função end. E a função OR é uma função também de n entradas e tem uma saída. E aí a saída é zero se e somente se todas as entradas forem zero. Se uma das entradas for 1, o OR já vai ser, a função OR já vai ser de saída 1. Essa é uma definição, são os nossos axiomas aqui, tá bom? E a gente vai entrar um pouco mais em álgebra booleana da próxima vez, no nosso próximo encontro. Aí, para a gente trabalhar com esses números, antes de a gente entrar em álgebra, que vai ser a coisa mais pesada, a gente vai aprender aqui como é que a gente faz para representar esses valores e trabalhar com eles. E nessas funções também. Uma representação muito comum é o que a gente chama de tabela verdade. A tabela verdade, ela funciona da seguinte maneira. A gente vai anotar nessa tabela todas as entradas possíveis, todas as combinações possíveis das entradas. E a gente vai calcular qual é a saída, dada as entradas possíveis. Como a operação NOT, começando aqui, só tem uma entrada e uma saída, por definição, a gente consegue fazer a tabela da seguinte forma. Se a entrada for 0, a saída é 1. Se a entrada for 1, a saída é 0. A função end ela pode ter duas ou mais entradas. Tá? Aliás, acho que eu não defini com duas ou mais. Eu coloquei n, mas tem que ser duas ou mais. Tá? Então, nesse caso mínimo aqui, a gente tem as opções 00, 01, 10 e 11. E o end só vai ter 1 na saída quando todas as entradas forem 1, que é essa linha aqui. Ó. Então, se é 1 e 1, a saída é 1. Se tiver uma das entradas com algum zero, a saída é 0. A gente já tem a tabela de todas as possibilidades. O mesmo ocorre aqui na função OR. Né? A função OR, a gente tem aqui todas as combinações possíveis de x0 e x1, e ela só é 0 quando as duas são 0. Nos demais casos que tem pelo menos um 1, a saída é 1. Essa representação tabela verdade, ela vai ser extremamente útil durante todo o curso para a gente desenvolver os nossos circuitos. Tá? A gente vai fazer alguns outros exemplos aqui. Beleza? Uma segunda maneira de representar é o que a gente chama de forma de onda. A forma de onda ela é uma maneira mais fácil de a gente conseguir enxergar os resultados, principalmente quando a gente faz uma simulação. Tá? Nem sempre uma tabela ela fica bem organizada e às vezes ela pode dar muito trabalho para a gente para fazer todas as possibilidades. As formas de onda elas também permitem que a gente faça todas as possibilidades de combinações. Olha nesse exemplo, foi exatamente o que eu fiz aqui. Ó. Quando a linha aqui está embaixo, significa que o valor é baixo ou zero. E quando a linha está para cima, significa que o valor é alto ou 1. Então, quando x é 0, a saída y é 1. Quando a entrada é 1, a saída é 0. Essa é a função NOT. É a mesma coisa que na tabela que a gente fez. Né? Aqui é a função END, que a saída só vai ser 1 quando as duas entradas são 1. Se uma das saídas for 0, se uma das entradas for 0, a saída é 0. E o OR, se as duas entradas forem 0, a saída é 0, caso contrário, a saída é 1.
Agora, a forma de onda, não é mais muito útil para a gente desenhar. A gente odeia desenhar isso daí, é muito chato. Mas a gente pode fazer forma de onda nas simulações do computador. A gente pode criar um circuito e pedir para o computador fazer a simulação para a gente. Então a gente consegue ver, dados as entradas, quais são os valores das saídas. A gente pode ou não fazer todas as combinações possíveis. Nesse caso aqui, como são poucas entradas e saídas, a gente pode fazer assim. Mas se são muitas entradas e saídas, a gente começa a ser mais seletivo, tá? Para fazer a nossa análise. Então, assim, de forma prática, enquanto a tabela verdade ela é muito útil na construção do circuito, para a gente conferir o nosso conceito daquilo que a gente quer que seja a saída da entrada, ou até mesmo para criar o circuito, a forma de onda ela é mais usada para a gente conferir se a resposta está correta. E a gente tem, por último, as expressões algébricas. Expressões algébricas são uma maneira de representar os valores, as operações, as funções que a gente está usando de álgebra booleana, de modo que seja mais fácil de a gente ler e manusear elas, para a gente chegar no resultado correto. Para que serve a álgebra, a representação das expressões algébricas? Para várias coisas. Primeiro, ela é a mais compacta para a gente escrever, porque imagina só, né, ao invés de escrever uma tabela gigante dessa para o OR, a gente pode simplesmente representar aqui, ó, dessa maneira. Y é igual a x1 ou x2. Então, o símbolo de mais, né, de soma, que a gente normalmente usa para álgebra que a gente usa na escolinha, né, a gente usa aqui para fazer a operação OR. A AND, a gente tem várias maneiras de representar. A gente pode representar sem nada, x1 ou x2 aqui nesse exemplo, né? A gente pode representar com uma bolinha, um pontinho, ou então com um asterisco. Esse daqui eu costumo preferir nos exercícios que a gente faz no Moodle, porque esse símbolo aqui é meio difícil de a gente colocar. Ou então no Moodle eu peço para não colocar nada entre eles, tá? Uma dessas duas alternativas. Eu acho que, na verdade, eu uso mais essa aqui no Moodle, mas pode usar qualquer uma das outras três para vocês escreverem, para se organizarem. E a NOT, a operação NOT pode ser de duas formas, ou com uma barrinha em cima do número, que é uma forma mais compacta, ou pode ser um sinal de menos, para dar ideia de oposto. Tá? Então nós temos essas três maneiras de representar uh, essas funções, né, as funções algébricas básicas. Bom, agora como é que a gente faz para criar essas funções em um circuito? Agora que vem a parte, a gente vai ligar toda essa teoria à prática. O que a gente aprendeu em circuitos até agora, no começo do curso, foi que a gente tem o transistor, que é uma chave liga e desliga, que dá resultado 0 ou 1. Na prática, a gente usa um pouquinho mais complicado do que isso. Tá? A gente vai usar os transistores ainda para ligar ou desligar, mas a gente vai usar eles para gerar essas funções algébricas. E por quê? Diante de toda a teoria da álgebra booleana, ela diz o seguinte: se a gente tiver uma álgebra bem definida, a gente consegue fazer qualquer operação matemática com os números. Então a ideia de a gente criar as funções algébricas com entradas e saídas da mesma maneira que a gente consegue representar ela de uma maneira simbólica, a gente vai conseguir na prática fazer com que essas funções ocorram dentro do circuito. Então, nesse exemplo aqui, olha só, a gente tem o NOT. Como é que funciona esse NOT? Aqui, se vocês lembrarem um pouquinho de circuitos digitais elétricos, né? A gente tem aqui o Terra, aqui a gente tem o VCC, normalmente é 5 ou 3 volts os circuitos, né? Tem outras tensões também que são usadas. E a gente tem aqui um transistor, a gente tem aqui uma resistência. Tá? Quando o X ele passa por aqui, né? Ele tem uma resistência pequena, mas quando o X tem o valor 1, é VCC, o que acontece? O 1, quando ele vem na base do transistor, ele fecha esse circuito. Fechando esse circuito, a tensão que está aqui, existe uma diferença de tensão desse ponto até esse ponto fechado,
então tem uma corrente elétrica passando por aqui. Como aqui a resistência está nesse ponto, a corrente elétrica vai gastar toda a tensão aqui, nesse ponto aqui a, a tensão vai ser zero, vai ser a mesma nesse ponto, porque aqui nesse meio espaço aqui a gente não tem resistência. Se aqui é zero, a saída aqui é zero em y. Ou seja, a gente tinha 1 em x, fechou aqui e vem zero para cá. Agora, se a gente tem zero em x, aqui não tem tensão, essa chave aqui vai abrir, vai funcionar como um circuito aberto. Se está aberto o circuito aqui, significa que não tem corrente daqui para cá. Ou seja, a tensão que está nesse ponto é a mesma que está nesse. Então a gente tem 1 vindo para cá, sinal 5 volts. Então, em resumo, quando tem zero aqui, vem 1 para cá. Por isso que a gente conseguiu, dessa maneira, criar a função NOT. Esse é um NOT muito simples, tá? Na prática, não é assim que a gente implementa nos circuitos reais, tá? Porque aqui tem uma corrente absurda correndo, né, no circuito, a gente não faz esse tipo de coisa, esquentamento. A gente tem outras maneiras bem mais interessantes de implementar isso aqui. E a função END, como é que ela funciona? É assim, ó, a gente tem os dois sinais aqui, dois transistores, a gente tem a resistência aqui embaixo. Se por um acaso a gente tiver 1 no x1 e no x2, ele vai fechar esses dois transistores, vai ter diferença de potencial aqui, vai ter corrente elétrica para cá. Tá? Então aqui o VCC ele vai aparecer nesse ponto aqui. E aqui ele a diferença de potencial vai ser desse ponto para isso, de 5 para 0. E aqui então vem 5. Ou seja, quando os dois estão ligados, esse aqui também está ligado. Se um dos dois ou os dois estiver desligado, ele abre essa chave. Abrindo aqui, a gente não tem mais corrente passando por aqui, ou seja, esse ponto aqui ele vai ser o mesmo que esse ponto de baixo. Então ele vai ter zero para cá. Por isso que quando tem zero em um desses dois ou nos dois, aqui tem zero. E o OR ele funciona como sendo os dois em paralelo, né? Se tiver os dois fechados, os dois com zero, ele abre o circuito aqui e aqui. Então, abrindo o circuito aqui e aqui, nesses dois, a gente não tem corrente passando por aqui nem por aqui. Então, esse ponto aqui é o mesmo daqui, que vai ser zero para cá. Agora, se um desses dois ou os dois estiver fechado, ou tiver um aqui em um desses dois, a gente vai ter um circuito aqui passando corrente, a corrente vai se dissipar toda aqui nesse resistor, ou seja, a tensão que está aqui em 5 vai continuar nesse ponto que vem para o Y. Então é assim que a gente faz para uma maneira de a gente conseguir implementar as funções lógicas por meio de transistores. E dessa maneira a gente consegue usar toda a nossa álgebra, toda a nossa teoria na prática a partir daí. Mas ficar desenhando esses carinhas assim é muito chato. Demora, né? Ainda mais quando é o War é mais chatinho de desenhar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa representação. Essa representação aqui, esse símbolo do triângulo com uma bolinha, ele é o NOT. A gente normalmente liga um fio aqui e aqui, né? Sendo aqui a entrada, aqui a saída. Esse aqui é a porta END. A porta END é quase um quadrado, só que um dos lados é arredondado. E aqui a gente pode ter duas ou mais entradas e aqui uma saída. E o OR, ele parece com o END, só que os dois lados ele é arredondado, sendo que de um lado ele é arredondado nas entradas e na saída ele é meio bicudinho, tá? Então aqui é a saída. E aí ele vai fazer aquela função de OR, pode ter duas ou mais entradas. Esses três símbolos correspondem a esses três circuitos. Bom, aí o que acontece? Olha só o que a gente consegue fazer com esses símbolos. A gente consegue começar a criar coisas mais complicadas, que seria o quê? A gente fazer essas funções em sequência. A gente colocar eles e combinar essas funções. Esse é um exemplo que eu fiz aqui
ao acaso, não tem nenhum objetivo específico essa função. Mas aqui já é para mostrar para vocês como é que a gente consegue combinar esses sinais. Note que aqui tem uma porta OR, né? Aqui tem uma porta AND, aqui tem uma porta NOT e aqui tem uma porta OR também. Todas as portas AND e OR estão com duas entradas e o NOT não tem como ser diferente, né? E aí a função que está aqui, dependendo do valor das entradas, vai gerar a saída em Y. Primeira pergunta, qual é a expressão algébrica correspondente a isso aqui? Será que vocês conseguem fazer? Se vocês estiverem assistindo o vídeo depois, vocês podem pausar aqui e tentar responder. Tá? Mas a expressão que a gente tem é essa daqui, ó. Como é que a gente escreve isso? Um jeito mais fácil é indo de trás para frente. Tá? A gente começa na saída e vai para a entrada. A gente começa em Y, é igual. Isso aqui é um OR. Cada um dos lados do OR a gente coloca entre parênteses. Do lado de baixo é um AND de x3 com x4. Do lado de cima tem um NOT, então a gente põe uma barrinha em cima do que vem aqui dentro. E aí o que veio dentro? Um OR do x1 com x2. Bom, próxima coisa que a gente pode se perguntar. Qual é a tabela verdade dessa expressão e desse circuito, né, correspondente? Se quiserem pausar o vídeo também, quando vocês estiverem assistindo e tentar fazer, um bom exercício, tá? Aqui está o resultado da tabela verdade. E como é que a gente chega nessa tabela verdade? Bom, a gente tem que fazer a avaliação de cada uma das entradas possíveis. Essa aqui é uma tabela só, com duas partes que eu dividi aqui por causa do formato do slide, na horizontal, né? Mas aqui são todas as combinações possíveis de valor, começando com todo mundo 0 e terminando com todas as entradas 1. Vamos pegar esse exemplo aqui de todos os valores zeros da entrada. Olha só como é que a gente avalia. x1, x2, x3 e x4 é igual a 0. Então aqui vem tudo 0, 0, 0 e 0. 0 ou 0 é 0. Mas pegando o oposto, o NOT, né? NOT 0 é 1. Aqui, 0 e 0 é 0. 0 ou 1 é 1. Então o resultado de y é 1. A gente vai ver como fazer isso com mais calma, tá? Criar essas tabelas, vocês podem ver na minha nota de aula e também nas aulas seguintes a gente vai fazer bastante desses exemplos aí. Última questão, como é que vai ser a forma de onda correspondente a essa tabela verdade ou a essa expressão algébrica? Se quiser pausar o vídeo e tentar fazer, pode fazer, tá? Pode fazer talvez no papel. E, gente, não tem muito segredo, né? O resultado vai ser o mesmo da tabela verdade. Eu dividi aqui, esses números aqui em cima são o que a gente chama de ciclos, né? Ou períodos de tempo. Aqui, esse é um mesmo tempo, esse aqui é outro tempo, é 1, 2, e vai em sequência até o 16. Então isso aqui é uma forma de onda só. Eu dividi ela em duas para facilitar aqui no slide também, que não cabia, né? Mas o que a gente viu lá, que tudo 0, a saída era 1. E assim por diante. Ela parece um pouco diferente da tabela que eu criei. Então, como exercício, se vocês quiserem comparar a tabela com a forma de onda e tentar entender o que aconteceu, elas são a mesma coisa. Elas têm o mesmo valor, só que aparentemente tem alguma coisa diferente. Depois vocês podem tentar identificar o que é, tá bom? Para a gente terminar, a partir daquelas portas lógicas básicas, a gente consegue criar outras portas lógicas, tá? E eu não vou mostrar aqui como é que se cria todas elas, mas eu vou mostrar dois exemplos. Dois exemplos mais simples, que é a porta NAND e NOR. E a porta NAND, o que ela é? É você colocar na saída do AND um NOT. E a porta NOR? É você colocar na saída do NOR uma porta NOT. Do OR, uma porta NOT. E aí, de onde veio o nome, né? Esse N é de NOT, né? NOT OR, NOT AND.
e aí a gente representa eles com esses símbolos aqui. É uma maneira mais compacta de a gente representar e também tem uma utilidade na prática, essas portas aqui que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas. O XOR e o XNOR, eles têm essa representação, parece com o OR, mas ele tem uma bundinha dobrada aqui, né? Eu tenho duas curvinhas aqui na parte de trás. E a gente já vai entender, né, qual que é o comportamento deles nos próximos slides. Então, qual que é a diferença do XOR e o XNOR? X vem de exclusive, né? Ou exclusivo, not ou exclusivo. O nome em inglês é meio confuso aí na ordem. Né? Mas as tabelas verdades para a gente entender como é que funcionam são essas, ó. O NAND é a mesma coisa de você pegar o que era o AND, que era 0001, e fazer o oposto do que tinha no AND. Então vai ficar 1110. Mesma coisa para o NOR. A gente tinha 0001, não, 011 e 1. A gente faz o NOT dela, vai ficar 1000. Agora o XOR, ele parece com o OR, só que ele é exclusivo, quer dizer, ele só vai ser a saída 1 se você tiver exclusivo o 1 em um dos dois valores. Que no caso aqui com duas entradas, né? Ou seja, um exclui o outro. Então a gente teria aqui a mesma coisa do que o OR, a não ser na última linha, que quando os dois são 1, aí a gente tem o resultado 0. E essa porta aqui ela tem uma utilidade muito grande quando a gente fala de paridade e de outros circuitos que a gente vai ver mais para frente. E o XNOR é o NOT desse aqui, né? Se você pegar aqui, ó, 0 é 1, 1 é 0, 1 é 0, 0 é 1. Como é que representa isso? Bom, já que o NAND é o AND com a barra em cima, é só colocar a barrinha. Tem ainda a terceira, ela que é com asterisco, né? Pode representar também com asterisco com a barrinha em cima. Você pode fazer o NOR assim. O XOR é esse símbolo aqui de mais circulado. E o XNOR é a mesma coisa com a barrinha em cima. Tem outras maneiras de representar, tá? O XNOR às vezes é a bolinha com um pontinho no meio, o pontinho do AND dentro, sem a barra em cima, né? E, enfim, são essas as maneiras de representar. Se vocês quiserem fazer também como exercício essas 4 portas lógicas diferentes aqui com forma de onda, pode desenhar no caderno, tá bom?